Bem-vindo ao canal Jornalismo e Muito Mais. No programa desta semana, você vai ficar sabendo que advogado americano está coletando assinaturas para facilitar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. O que atividade física e medicamentos têm em comum? Você sabe o que é lei de minorias na Flórida? Mudou de país? Como ficam os imóveis deixados no Brasil? Em mais uma reportagem sobre cuidados que devemos ter quando mudamos para o exterior, o advogado Rony Moraes da Loyal Consulting fala sobre patrimônio, o que pode acontecer com os seus imóveis que ficam no Brasil. A primeira coisa que você não pode esquecer é que você só será considerado dono de um imóvel se o seu nome estiver registrado na matrícula deste imóvel. Lembre, contratos e escrituras públicas precisam ser registrados para que você tenha garantida a posse plena da propriedade. Com a propriedade, vem alguns encargos, alguns ônus, alguns gravames. Se você comprou um apartamento na planta e financiou esse apartamento, já quitou e não consolidou a sua propriedade, não transferiu esse apartamento para a sua propriedade, ele pode ter ficado ainda no nome da construtora. Se essa construtora quebrar, tiver algum problema financeiro, você pode ter uma penhora desse apartamento, mesmo tendo quitado. Então é necessário que o registro da sua propriedade esteja na matrícula. Outra questão seria os ônus, como as taxas de condomínio, as taxas municipais, IPTU, que ainda que o bem seja considerado de família e em tese impenhorável, se forem dívidas decorrentes do próprio imóvel, ele pode ser levado a um leilão e você pode perder a propriedade desse bem. Então é muito necessário que você faça uma boa gestão, que você controle isso, que você deixe uma pessoa responsável por isso. E ainda é necessário lembrar que no Brasil nós temos uma questão, um princípio para o direito imobiliário, que é o princípio da função social. Todo imóvel, todo bem, ele precisa ter uma destinação, ele precisa ter um uso. Isso significa se você não cuidou bem do seu imóvel e deixou que um terceiro se aproprie dele, tome conta dele, por um tempo determinado pela lei, você pode perder, ainda que você esteja registrado na matrícula, que você tenha a propriedade desse imóvel, esse terceiro que ocupou, ele pode usurpar, ele pode pegar e se apropriar e pedir a propriedade depois de um tempo que ele esteja na posse do imóvel. Rony Moraes destaca que para não perder a posse, mesmo que você não pretenda cobrar aluguel de quem fica usando o seu imóvel, você precisa ter um contrato onde deve estar assinalada a data de entrada e saída da pessoa que está ocupando a sua casa ou o seu apartamento. Na próxima semana, Rony Moraes vai falar sobre uso capião e do risco de perder o imóvel para o cônjuge que ficou no Brasil. Advogado americano especializado em imigração, lidera movimento para que o Brasil e Estados Unidos assinem tratado de comércio e navegação que dará aos brasileiros o direito de entrar nos Estados Unidos usando o visto de empreendimento, o E2, que possibilita investimentos em pequenos negócios ou em sistema de franquias. A campanha está sendo desenvolvida pelo advogado de imigração Edward Bechara e pela Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce. Atualmente, o visto E2, que está ligado diretamente ao Tratado de Comércio e Navegação, está disponível exclusivamente para as pessoas que têm cidadania de países que assinaram esse acordo bilateral com os Estados Unidos, como, por exemplo, Argentina, Alemanha, Espanha, Itália e Japão. O advogado Edward Bechara explica que, como o Brasil não faz parte desse acordo, várias pessoas têm tentado obter primeiro a cidadania de antepassados que nasceram em países que fazem parte do tratado com os Estados Unidos, para depois solicitar o visto americano de investimento.
Esse é um longo caminho que pode demorar anos para ser percorrido. Para tentar diminuir esse caminho, Bechara, que foi um dos responsáveis pela assinatura do tratado entre Austrália e Estados Unidos, está trabalhando para que os governos brasileiro e americano se entendam e assinem também o tratado. Para isso, ele e a Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce estão coletando assinaturas para uma petição que será entregue aos políticos dos dois países. Se você estiver interessado em participar do pedido de aprovação do Tratado de Navegação e Comércio, você pode acessar esse link que você encontra também no nosso site Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. O visto E2 está entre as principais ferramentas do governo americano para atrair investimentos para os Estados Unidos. E essa opção vem sendo utilizada cada vez mais por brasileiros com dupla cidadania. De acordo com dados do Departamento de Estado, entre 2014 e 2017, houve um expressivo aumento de mais de 350% nas solicitações desse tipo de visto nos consulados americanos no Brasil. Isso sem contar os brasileiros com dupla cidadania que solicitaram vistos E2 em consulados americanos fora do Brasil. Muitos empreendedores enxergam nessa categoria de visto a porta de entrada para o maior mercado consumidor do mundo, com a chance de desenvolver produtos e serviços e diversificar as fontes de receitas, atreladas a uma moeda forte como o dólar. É fato que existe um longo caminho pela frente e muitas tratativas diplomáticas entre ambos os governos e seus representantes. Mas a nova realidade política que surgiu recentemente das urnas, com uma alta renovação do Senado, a Casa Legislativa responsável pelos acordos internacionais entre o Brasil e os demais países, pode trazer um novo impulso para esse tema. E caso o Brasil passe a fazer parte do Tratado de Comércio com os Estados Unidos, que inclui a opção do visto E2, o potencial de incremento nas relações comerciais pode ser bastante substancial para as duas principais economias das Américas. Hilton Caldeira, de Weston, na Flórida. No próximo dia 27 vai acontecer em Orlando, Flórida, o primeiro encontro Business and Coffee. A realização é de frutis, açaí, café e tapioca e de jornalismo e muito mais. Duas palestras importantes estão programadas. Uma com o professor Cláudio Pavanelli, especialista em ciência esportiva e fisiologia do exercício do The Village. Ele vai falar de qualidade de vida aliada à alimentação e atividade física. A prática da atividade física é mundialmente discutida e os grandes centros de pesquisa da área de saúde, da área médica, como o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte, fala que a medicina, o exercício, é medicina. Por quê? Porque a prática da atividade física ela é exatamente como um remédio. A diferença do remédio para o veneno é a dose, é o quanto se faz, qual exercício se faz e qual a intensidade que se realiza isso. Então, não existe um exercício bom para todo mundo ou um exercício que não pode ser realizado. Existe sim um exercício que é o mais adequado para aquela pessoa naquele momento. Então, nós podemos falar em atividade física desde uma reabilitação de uma pessoa que teve algum problema sério de saúde, um problema coronariano, por exemplo, e iniciar um programa de reabilitação e condicionamento físico até se tornar uma pessoa mais saudável, cada vez mais saudável, mais capacitada fisicamente. Como podemos estar falando em atletas de alto rendimento, de qualquer modalidade esportiva, e a intensidade ideal que esse atleta tem. E a preocupação é exatamente a mesma. Não adianta eu dar mais carga de treinamento, mais intensidade de treinamento para um atleta de alto rendimento, que eu também estou aumentando o número de probabilidade de lesão desse atleta. Por outro lado, eu tenho que dar uma dose certa e quantificada e individualizada para aquela com necessidade específica para a sua necessidade de saúde. Na outra palestra, André Almeida, da Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce, vai falar sobre a política para negócios de minorias, que em Orlando é programada para atender as empresas de latinos, hispanos, brasileiros e de mulheres que desejam se certificar. Isso vai abrir um leque de oportunidades muito grande. Já está disponível, né, num database que muitas pessoas podem buscar e ver que a sua seriedade, você já vai estar lá listado. A outra é ver
contratos, às vezes públicos, muitas vezes privados, porque muitas companhias de grande porte aqui, eles olham para ver se você tem essa certificação e o tempo de negócio que você está aqui, porque eles querem ver que se você falou que você vai providenciar esse produto ou serviço, eles querem ter certeza que você tem a capacidade para entregar o que você prometeu que você ia fazer. Então isso é muito importante. Então essa certificação também ajuda na credibilidade do seu negócio. Se você deseja ir ao encontro Business and Coffee, no nosso blog Jornalismo e Muito Mais, o link para reservar o seu lugar na palestra já está disponível. Lembrando que a sua inscrição é gratuita. O endereço do nosso blog é eleonorapascoal.com.br. E no nosso blog você vai encontrar mais informações sobre os assuntos que nós apresentamos aqui. Para falar com a nossa redação, pedir para ser incluído no nosso grupo de WhatsApp, manda um e-mail para jornalismoemuitomais@gmail.com. Fique ligado no nosso canal, faça sua inscrição, ative os alertas para saber quando um novo vídeo está disponível. Tchau!